Gravados em algum lugar do mato, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que com o frio espantou Bruno e Marrone. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown e eu tô sem criatividade para a frase de abertura. E aqui é o professor Vinícius de Almeida, fazendo um convite para vocês assistirem minha próxima palestra com o nome Direito ao Esquecimento, a história da minha vida. Poxa. Motivador, né? Eu sou o professor Fernando Machado. Quando ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. É motivador também. Motivador. Em termos também. de motivação, Vale, muita motivação. Pega a visão, né? E é motivador também você que sempre apoia o projeto Direito do Mato. Fica aquele agradecimento pelo apoio, por estar toda hora curtindo os nossos vídeos, o nosso podcast. Também fica o agradecimento especial ao escritório Mioto e Betoni por oferecer esse espaço para a gente poder fazer essa gravação diferenciada. E com frio até o Paulo sumiu. O Paulo foi junto com o Paulo foi contratado pelo Bruno Marrone, né? E agora já está na turnê, fazendo aí a produção artística do Bruno Marrone. Lá no Nordeste. Irmãos e irmãs, agradecemos também a você que nos acompanha em nossas redes sociais. E se eventualmente, porventura, creio que não seja o caso, mas se você ainda não nos segue no Facebook, Instagram, no YouTube principalmente, em todas as outras mídias sociais, nós estamos presentes. Pedimos aí para que você nos acompanhe, para que você compartilhe, comente e encaminhe também para os seus amigos. E você pode também nos ajudar adquirindo uma de nossas canecas. Por favor, peça que a gente também vai pedir para fazer mais. Inclusive, nós já não temos mais canecas. Venderam tantos, né? Que sequer nós temos as nossas. Ficamos sem canecas. Então, já está na linha de produção, mas você pode contribuir também e divulgar essa obra ali, né, suas canecas. Se você gostar, dá de presente para sua mãe, para seus amigos. Se você não gostar, dá de presente para seus inimigos também, que todos nós ficamos felizes. No episódio de hoje, então, separamos aí duas notícias bem relevantes, né, que ultimamente vem aparecendo no meio jurídico. E aí, começando, o Supremo Tribunal Federal reconhece licença de 180 dias para servidor federal solo. O STF decidiu que os servidores públicos terão direito a 180 dias de licença paternidade, caso se enquadrem na categoria de pais solteiros. Atualmente, apenas mulheres podem solicitar o benefício. Neste caso, o salário maternidade, pelo prazo de 6 meses. Para os homens, o período de folga de licença paternidade é de 5 dias. A exceção é para o caso de morte da mãe durante a licença maternidade, que transfere o benefício ao viúvo. Os ministros chegaram à decisão de que a presença do pai junto ao recém-nascido é importante para a preservação da convivência familiar, principalmente nos primeiros meses de vida do bebê. A Corte já havia reconhecido esse benefício também aos pais adotantes no ano de 2016. Aqui um ponto inicial para nós começarmos a falar sobre essa notícia é no que consiste o benefício chamado de licença maternidade, né? No caso, salário maternidade para o regime geral de previdência social e licença gestante para os servidores públicos federais. Atualmente, a legislação ela estabelece o prazo de 180 dias, contudo, se você olhar lá na Lei 8.112, que regulamenta os servidores públicos federais, ela é de 120 dias. Ocorre que há um decreto no Serviço Público Federal, que é acompanhado por todos os estados e acredito que pela maioria dos municípios, que permite a prorrogação desse prazo para a mulher mediante requerimento por mais 60 dias. Esse decreto ele se baseia na chamada Lei da Empresa Cidadã, que é uma lei que estabelece alguns protocolos para que a empresa possa obter esse selo de empresa cidadã, seja considerado a partir de alguns requisitos e traga algumas condições de melhoria das condições gerais de trabalho. Dentre elas, a possibilidade da empresa conceder essa prorrogação do salário maternidade para suas empregadas. Então, a legislação federal acompanhando essa perspectiva, uma vez que aí a medicina vai dizer aí que o aleitamento materno deve ser a única fonte de alimento nos primeiros 6 meses, algo nesse sentido, então se estabeleceu esse prazo de 6 meses. No caso dos servidores públicos federais, a licença paternidade ela é de apenas 5 dias. Ocorre que
nessa lei da empresa cidadã, para os pais que são regidos pela CLT, que são empregados dessas empresas que são conveniadas, é possível a extensão por mais 15 dias, chegando a 20 dias. Então é muito comum também hoje que muitos pais eles judicializem, servidores públicos judicializem requerendo aí essa equiparação, esse direito aí de igualdade, requerendo que a licença paternidade também por 20 dias, né? Mas aqui então voltando ao nosso tema. Mas assim, só para deixar, esse negócio de empresa cidadã é uma empresa que adere a um regime, a um sistema próprio perante, que envolve fiscalização, etc. e tal. Em virtude dela conceder alguns benefícios aos seus empregados, ela acaba recebendo uma contrapartida também do Estado. Então há uma contrapartida. E aí os servidores públicos, então, fazer uma adequação por analogia a isso para eles. Até porque a própria Constituição também já estende alguns direitos trabalhistas aos servidores públicos e permite uma interpretação. Lembrando que não são todas as empresas. Sim, só aquelas aderem. A grande maioria não adere. Como regra geral, o salário maternidade pelo INSS ele é só de 120 dias. Sim. Será apenas essa é a regra geral, podendo ser prorrogado só no caso da empresa cidadã. Ocorre que no serviço público ele é concedido para todas as servidoras esses 60 dias a mais. Então, sem nenhuma contraprestação. Sem nenhuma contraprestação. Até porque o serviço público não presta mesmo. É o próprio poder público que ele vai... O que ele poderia prestar mais para o Estado? Fazer o que deveria fazer e não faz. Desculpa. O benefício de licença maternidade, ele vem passando por uma certa evolução. Já foi superada aquela ideia de que o fato gerador é apenas a gestação, que seria apenas o parto. Porque tem a adoção. Daí depois foi incluído também a adoção. A adoção, até 2015, ela tinha, pelo INSS e também na legislação dos servidores públicos, ela tinha alguns prazos. Até criança até 1 ano, 120 dias. Criança de 1 a 5 anos, 90 dias. Esse prazo ia decrescendo. A partir dos 12 anos, a adoção não tinha licença maternidade. E aí, até de certa forma, acabava desmotivando, prejudicando ainda mais a adoção de crianças um pouco mais velhas, né? Porque você pode adotar até os 18 anos. Porque já é difícil. Né, que essas crianças sejam adotadas e encontrem famílias que queiram adotar crianças acima de 12 anos. E a legislação ainda não colaborava, excluindo essas crianças ainda de um benefício pequeno, que é o salário, a licença maternidade. Né? O critério era totalmente biológico, né? Aquela questão de sobrevivência mesmo. Seria só a questão natural do fato gerador parto. Né? Uhum. E posteriormente, hoje a legislação, tanto no regime geral quanto no serviço público, eles asseguram que no caso de óbito da mãe durante o período da licença maternidade, o pai, né, ou o outro cônjuge, ele gozará da licença pelo período remanescente. Então, por exemplo, imagina uma situação em que houve ali o óbito da mãe durante o parto. Então, o benefício seria concedido para o pai. Ou foi concedido o benefício por 180 dias, 120 mais 60, né, tecnicamente mais preciso. Depois de um mês, de 30 dias a mãe veio a óbito. Então o pai ele teria concessão pelo período remanescente. Então essas regras hoje elas já são regras postas, hoje funciona dessa forma. O que é que essa lei ela traz, então, o que é que essa decisão ela trouxe de diferente? É que ela concedeu diretamente a licença de 180 dias para um pai solo. Nesse caso aqui, interessante notar que esse pai, ele teve a criança foi gerada com procedimentos, todo com procedimento artificial, é o termo correto? Procedimentos fertilização in vitro, barriga de aluguel, e foi gerada, é apenas ele. Então, assim, não tem a figura da... então foi uma barriga de aluguel. Foi. Até agora estou tentando entender de onde que veio a criança. Exato. Então, por osmose não foi. Porque não foi adoção. De onde estava vindo essa criança? A não ser que seja o Superman, né? Que tenha vindo, né? Chegada aqui, criança de outro planeta.
Mas então eu pesquisei justamente por conta disso, né, para saber de onde surgiu a criança. E foi um procedimento de fertilização in vitro por meio de barriga de aluguel sem uma mãe biológica. É legal falar barriga de aluguel, que não é de aluguel. Porque você não pode pagar pela barriga de aluguel. Ela deve ser voluntária e gratuita. Sei lá, eu quis ser uma barriga de comodato. Barriga de comodato. Uma barriga de comodato. Barriga de Mas doação. o termo que para todo mundo entender, usa aluguel, só que não paga. Então Não paga, é verdade. Por causa dos Estados Unidos, né? Porque lá é um contrato, né? Sim, é Estados possível. Unidos Seja, O que deveria ser, porque talvez se você pudesse pagar, estimulasse outras pessoas a cederem a barriga. Até porque isso até vai favorecer a questão de adoção, né? Porque muitas vezes nesses contratos lá, a moça já vem, já está grávida. Aí você estimularia também. Não, mas é que lá você pode fazer a adoção Pode já dois, durante né? a gestação. você está estimulando vender a criança. Não vender. Não é basicamente isso. Não foi a ideia. vender, Uma ideia mas boa. Interessante. envolver Achei que a gente dinheiro tinha no meio. superado. Achei que essa fase a gente tinha superado uns anos atrás. Não, né? eu entendi. É comprar a criança da planta, comprar da planta. Então entendi isso. Bom, muito bom, professor Vinícius. Vamos. Mas é Não foi capitalista. isso que ele quis dizer, deixar bem claro, eu vou virar um monarca aqui. É verdade. Eu tô cansado. Então, vocês Aí, Robert, daqui a pouco você lá, canal só. Tá? Pode abrir o seu próprio podcast no Rumble. Né? Nós já estamos no Rumble também. Não, mas agora fazer um canal próprio. Preventivamente. Foi o canal próprio agora, né? Agora não tem jeito, né? Tô ferrado, né? Mas aqui no caso, então, foi a pessoa, o homem, né, cedeu o material genético dele para fazer uma fertilização in vitro com o material de uma mulher. Uma doadora anônima. Uma doadora anônima. Entre as resoluções do Conselho Federal de Medicina. E aí foi feita a fecundação e depois a fertilização na barriga de aluguel. Correto. Então, por isso que ele é um pai solo. Né? Aqui que a notícia usa o termo pai solo, porque realmente não há a figura de uma outra pessoa. Então, o que torna esse caso diferente é justamente essa questão. Não há aqui a figura da mãe, há apenas a figura do pai, e a criança foi gerada por meio de procedimentos artificiais. Acredito que seja... artificial, porque não é natural. São artificiais mesmo. A questão a decisão da STF está correta. Por quê? Porque se a legislação permite esse tipo de gestação, esse tipo de fecundação e gestação, permite o procedimento, então você precisa adequar toda a legislação posterior para que a situação esteja regulamentada. É o mundo moderno. Aí você supera a ideia também de que a alegação do INSS que nesse caso que ele é um perito do INSS, é um médico do INSS. Então o INSS alega que não há o fundamento biológico da licença maternidade, que seria então a amamentação. Então ele diz como não há esse elemento, então não há por que se conceder o benefício. Só que, como nós já comentamos, diante dessa evolução legislativa, hoje o fundamento biológico já não é mais o ponto principal, e sim a questão da própria convivência familiar, né, com a Até criança. porque, então, não se justificaria também a continuidade da licença no caso do falecimento da mãe para o pai. Exato. Não se justificaria no caso da adoção. Ou, por exemplo, uma criança que necessita de uma alimentação especial, que não vai ser amamentada. Então, assim, então esse critério ele é muito frágil, assim, do ponto de vista da alegação do INSS. E, de certa forma, uma decisão, então, acertada do STF. Eu só creio, assim, acho interessante a questão de que se chegou ao STF, muito provavelmente, se ele não conseguir uma liminar para se afastar, ele teria quase uma perda do objeto. Provavelmente essa criança já está em idade escolar, já está falando Se por chegou aí, no STF. porque já está no STF. Se bobear, ela já está no ensino fundamental 2 ali, já está no 6º ano. Na verdade, a criança já fez 18 anos e entrou como assistente, né? Como polo ativo. Eu acredito, a gente não foi olhar, mas é bem provável que ele deve ter conseguido ali, né? A liminar, para poder senão não teria mais sentido, né? Se a criança estivesse com 4 anos, não faria mais sentido, né? Para poder. E uma coisa também importante dizer desse caso é que ele foi julgado em sede de repercussão geral. Então ele acaba sendo estendido a todos os servidores públicos, não necessariamente federal. Faz sentido porque mesmo que talvez
se ele não tenha tido resultado útil no processo, mas a partir do paradigma, então outros casos poderão ser decididos, né? Então, assim, faz sentido que seja continuada uma ação como essa, a partir do momento em que ela se torna uma decisão paradigma, né? E talvez, por que não também estender também para o seletista, né? A partir disso já... A partir daí você já consegue, não havendo mais distinção. Não é exclusividade do seu Agora acordo. é interessante isso, a pessoa realmente não quer ter um relacionamento a ponto para ter um filho, né? Não quer ter um filho, mas é só meu Quero mesmo. um filho e não quero mais ninguém, só eu e o filho. Então, interessante que, vindo da mulher, é compreensível que ela naturalmente tem a questão, muitas, da maternidade, né, própria do instinto da mulher. A exceção é aquelas que não querem, né? E aqui do homem, ele querer tanto a ponto de fazer tudo sozinho. A gente tem O cara é muito chato que ninguém quis fazer filho com ele. Fala, de um jeito ou de outro vai ter que ter. Existem alguns projetos de lei que eles buscam equiparar a licença paternidade à licença maternidade. Para que, uma vez que a Constituição fala em não há mais a figura da cabeça do casal, ou não há mais a figura de que a mulher é responsável pelo cuidado da criança. Todos são iguais perante a lei, o inciso primeiro fala homens são iguais em direitos e deveres, homens e mulheres. Já há projetos de lei tramitando, mas dificilmente eles serão aprovados. Assim, já há projetos de lei que buscam a equiparação, que o pai e a mãe, eles ficariam pelo mesmo prazo, os dois, acompanhando a criança. Aí eu já acho um pouco temerário do ponto de vista de questão de pequenas empresas, porque o salário maternidade ele é pago pela empresa, né? Ele não é pago pelo INSS. A empresa paga o salário da sua empregada, tanto que não limita ao teto do regime geral de previdência social, e depois a empresa vai descontando esse valor. Faz a compensação. Fazendo a compensação. Só que empresas pequenas, muitas vezes têm dificuldade em pagar o salário da pessoa e mais o do substituto. Não, e às vezes a pequena empresa ela tem, o dono, que também é um funcionário que tem que trabalhar lá, e tem outros 2, 3 funcionários. Quando um sai, saiu 30% da força de trabalho. Ele tem que contratar uma outra pessoa. Imagina se ambos trabalham na mesma empresa, né? Então saiu todo mundo, aí ficou se torna... E outra, a justificativa é a convivência com a criança, por pelo menos um dos pais, né? Não só na questão do tratamento da saúde, mas a convivência, do cuidado, até que ela tenha uma idade segura para poder ir para uma creche, tudo, mas você ampliar tudo isso, você coloca os 2 pais ali ao mesmo tempo. Eu vou falar, eu sou pai, também tive filhos, o que os 2 vão fazer ali o tempo inteiro junto? Vai dar divórcio. Não, e certamente que o professor Fabrício foi um pai presente. Ele leva a Maria Alice na escola, busca, participa de tudo, né? Rapaz, eu sei fazer penteado das minhas filhas, então agora tem muitos pais que não são presentes e utilizariam desse mecanismo aí, não ficariam fora do trabalho, recebendo e muitas vezes não... E olha a questão do critério, então a licença paternidade. Então, tem lá, os pais estão lá no registro, só que eles não são casados, não moram juntos. Os 2 podem sair de licença ou necessariamente eles devem coabitar? Ali tem que tomar muito cuidado. Sim, porque a licença paternidade, ela não tem critério. Apresentou a certidão, tem. Então, assim... Aí, nesse prazo de 120 dias, vamos colocar o prazo normal de 120 dias, ele vai lá, é pai, né, registrou, mas só paga a pensão, aqueles que acho que o filho cresce sem precisar de cuidado, né, ou nem paga a pensão, mas ele está 120 dias encostado na casa, nem vai ver a criança tudo. Então tem que se tomar um cuidado com a realidade. Algumas pessoas realmente querem se fazer presentes. Eu sou favorável que se amplia da mãe e deixa o pai trabalhando. Isso. Amplia da mãe, a mãe é mais importante para a criança nessa primeira... Na primeira infância, a mãe é importante, amplia da mãe e deixa o pai trabalhando lá. Não, depois que a criança começa a andar, vai no banheiro sozinho, se alimenta sozinho, daí o pai começa a ter mais participação ali. No começo, a gente é coadjuvante. Você fica ali por perto, né? Precisa pegar alguma coisa, né? Mas não faz muito mais do que isso. Tem uns que vão falar, não, mas eu troco tal. Sim, você ajuda, mas quem é necessário é a mãe. É isso aí. E vamos para a nossa próxima notícia. Essa aqui eu achei muito interessante. A adoção de idosos. No Poder Legislativo, algumas propostas pretendem dar maior apoio e qualidade de vida aos idosos institucionalizados por meio de adoção.
Entre elas, os PL 956, 5475, 5532, que visam alterar o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Criança e do Adolescente para prever esta possibilidade. Outro texto em tramitação é o projeto de lei 105/2020, que prevê a criação do Instituto da Senexão, a colocação de pessoa idosa em família substituta. A proposta considera que o termo adoção não se adequa à situação dos idosos. Segundo a Patrícia Calmon, embora a interpretação conjunta do artigo 37 do Estatuto do Idoso e 28 do ECA confira uma viabilidade jurídica mínima à aplicação do Instituto da Adoção de Idosos, o Judiciário ainda é muito reticente na sua aplicação. Entre aspas, foge ao comum uma pessoa mais jovem adotar uma mais velha. O curioso é que no direito romano, o jurisconsulto Gaio já previa essa possibilidade de adoção do mais velho pelo mais novo. Ademais, não se pode esquecer da previsão possivelmente impeditiva prevista no artigo 42, parágrafo 3º do ECA, que determina que deve existir uma diferença de 16 anos entre o adotante e o adotando. Certamente tal lógica não se aplicaria às adoções de idosos e demandaria um olhar mais criativo do intérprete da lei, comenta a advogada. Olha. O tema é interessante. A partir do momento em que nós, analisando o contexto familiar atual, você cada vez menos com famílias menores, você vai reduzindo aquela rede de apoio comunitária que é comum para os idosos. Exemplo, famílias mais antigas têm ali 5, 6, 7, minha avó teve 10 filhos, né? E aí você, de certa forma, você amplia uma rede de assistência, de apoio familiar, que dentre esses 10, 8, 7, 4, alguns deles vão, ou todos eles, ou alguns que têm os filhos que são ingratos, aí eles vão assumirem a responsabilidade, então, pela pessoa idosa. Contudo, nós temos situações agora cada vez mais comuns de pessoas que não assumem nenhum relacionamento, que não têm filhos, filhos únicos, famílias cada vez menores, no qual você vai diminuindo a participação dessa rede de apoio familiar. E o que faz com que uma realidade que hoje já exista, os chamados idosos institucionalizados. Pessoas idosas que vivem em instituições, sejam elas públicas ou privadas. E esses projetos de lei, eles buscam justamente permitir que essas pessoas possam ser, aí o termo mais comum, adotado, mas aí a lei traz um outro termo aqui. Senexão. Senexão, que eu não sei a origem. Pelo que eu entendi aqui do termo senexão, pelo que pude ver, não seria a adoção, mas uma família se responsabilizar pelo cuidado daquela pessoa idosa, né? Porque a família substituta que existe também no ECA, não é a adoção, é uma família que cuida daquelas crianças, etc., ou para que elas sejam ou adotadas, ou então no período em que elas foram afastadas da sua família porque a suspeita de maus tratos, maus cuidados, até que se decida pelo retorno à família ou pela perda do poder familiar dos pais, né? Então a família substituta tem essa finalidade. E aí seria interessante, então, a família poderia substituir, mas sem o critério da adoção em si. E é um tema urgente, até porque as pesquisas demonstram, né, os estudos mostram que a população mundial está envelhecendo, né? Então a gente está tendo realmente um número maior de idosos que eles precisam dessa assistência. Quanto mais o tempo vai passando, isso é evidente, o idoso ele se assemelha em relação aos cuidados, se assemelha em relação a uma criança. Não só cuidados materiais, como a assistência para os atos do dia a dia, como também em relação à própria questão afetiva, né, de pessoas que institucionalizadas acabam, pela própria estrutura da instituição, você tem profissionais trabalhando, mas você não tem aquela questão a questão afetiva, que é muito importante. É muito importante para o ser humano em todas as fases da vida, mas ela se torna ainda talvez mais delicada na questão da idade avançada, durante a velhice. Eu estava lendo sobre isso, que a situação está chegando em um nível assim tão impactante, que, por exemplo, no Japão,
aumentou o índice de criminalidade e a razão do aumento do índice da criminalidade é que os idosos estão praticando crimes para que eles possam ir para a prisão. Porque lá na cadeia eles vão ter assistência tanto médica como psicológica, eles vão ter cuidados por causa desse abandono que está tendo em relação às pessoas de terceira idade. Você vê que lá, às vezes, ficar preso é melhor do que ficar solto. Aqui no Brasil já não dá para fazer curiosamente, isso. no Japão Não é o ideal. Aqui é interessante que assim, o Instituto da Adoção realmente ele não se adapta a essa ideia da questão do idoso, né? O ECA, no artigo 40, ele coloca que o adotando deve contar com no máximo 18 anos a data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda. Então, nós temos uma idade máxima para adoção. Então, na questão do idoso, realmente não teria. Aí, assim... depois vira adoção tardia, né? Do direito civil, né? É necessário que haja também aquela diferença de 16 anos entre adotante e adotado. O artigo 41, ele coloca que no caso da adoção, ela atribui a condição de filho ao adotado com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. E aqui vem um ponto interessante. Seria possível um instituto semelhante à adoção para pessoas idosas? E isso teria algum reflexo na questão patrimonial? Porque se ele vai... alguém mais novo está adotando alguém mais velho. Esse mais velho vai ser filho. A adoção vai ser filho. Sendo filho, então aquele que foi adotado, então vai mudar, não só vai de ser filho, mas os pais que eles tinham deixam de ser pais, agora são os pais adotivos. Então, essa pessoa, esse idoso agora, é herdeiro de quem o adotou. Tá? E quem adotou também é herdeiro dele, porque se ele vier a falecer, esse idoso, o ascendente herda se ele não tiver descendência. Então é o ascendente que vai herdar. Então muda toda a questão sucessória, porque você muda a questão de filiação. Agora é pai e filho a relação. Mas é correto dizer que o mais novo vai ser, que o mais velho vai ser filho do mais novo? Então, assim, se for adoção, se for adoção vai ser filho. Então, por isso que é interessante um outro instituto, se a preocupação é o cuidado, né? Se a preocupação é o cuidado, então que seja esse outro instituto dessa anexão. Porque quando você adota, você realmente muda a questão da filiação. Nós teríamos, se fosse equiparar o instituto da tutela. Seria uma espécie de tutela. Seria a curatela. De curatela da pessoa. Porque esse cuidado envolve também a representação dos atos civis, né? Podendo ou não incluir representação. Então a gente teria que ter um instituto que poderia ser a curatela ou não. A pessoa cuidada poderia manter ainda as suas... cuida, participa da família, tudo, mas não muda a questão da filiação. Seria uma pessoa sob guarda. Porque também... Próximo de uma guarda. Próximo da guarda. Por isso que eu acho que tem que ser um instituto novo. Aí tem que estudar a fundo o que é esse instituto dessa anexão, né? Para que ele realmente se aplique para esse quadro, para que não seja a adoção, não seja a guarda, você pegue um pouco da curatela, um pouco da guarda e você transforma em um instituto novo próprio para essa realidade. Eu acho que é o melhor a se fazer. Também tem uma coisa em relação ao corte do vínculo com a família natural, na adoção, a manifestação da vontade, principalmente quando é criança, não tem relevância. Na audiência, quando é adolescente, tem que ter uma audiência para ouvir o adolescente, mas quando é criança, não há essa necessidade de ouvir o menor. Agora, a gente está falando de um idoso, né? Aí será que o idoso, por exemplo, ele vai querer, por mais que ele saiba que ele precisa de um cuidado, ele vai querer efetivamente cortar esse vínculo? Ele tem que querer, né? Porque tem preservação de toda a sua história, não sei o que. Assim, aí a questão vai ser feito o corte do vínculo ou não? Se for adoção... Se for adoção, sim. Mas se for... Então, você vai ter esse corte do vínculo com a família, caso haja com a família anterior. Se não houver esse corte, vai trazer algum impacto, ou assim, o que motivaria essa nova família, sabendo que a qualquer momento a outra família pode buscar, ou que essa família manteria os mesmos direitos com relação à pessoa adotada, se anexada, não sei qual seria o... Nossa, na questão sucessória seria um rolo pra caramba, né? Se o idoso, por exemplo, não aceitasse, seria uma briga.
Não, e aí tem que também preservar também a questão de interesse. Como é que fica a questão sucessória, né? Porque às vezes o que pode motivar o interesse na adoção é justamente alguém que tem patrimônio, mas que não tem herdeiros, não tem herdeiro nenhum, e está institucionalizado, e alguém queira adotar com a finalidade de tornar-se herdeiro. Então a lei também tem que proteger esses interesses aí, né? Não que isso por si seja algo ruim. Se a pessoa cuida, etc., é uma relação de afeto, realmente, de cuidado com a pessoa, tal, e ela, porventura disso, também se tornar herdeira, porque o idoso ele pode também fazer isso por testamento, tá? Nada impede, como gratidão a esses cuidados que recebeu dessa pessoa. Agora, você precisa necessariamente da participação do idoso. Agora, alguns idosos, em virtude de doença senis, podem não ter mais a questão da manifestação da vontade. O Alzheimer e tudo, eles perdem a capacidade da lucidez para manifestar a vontade nesse sentido. Mas não só isso, a própria vulnerabilidade afetiva pode viciar a manifestação de vontade. A pessoa, assim, na ânsia de ter novamente uma família, ela acabar agindo com algum dos vícios aí do negócio jurídico e acabar aceitando ali sem que ela... mas não por uma manifestação livre, desimpedida, mas sim por uma carência, que é muito comum no caso dos idosos, que sofrem do chamado estelionato afetivo da família, que pegam empréstimos. Então, assim, a pessoa idosa, ela fica... se eu falar não, ele vai parar de vir me visitar. Então, assim, eu empresto meu cartão porque a pessoa está sempre aqui me visitando. Então, toda essa situação precisaria ser analisada. Questão previdenciária também, né? Na questão previdenciária, esse idoso, se ele vai ter uma relação, você pode instituir alguma pensão entre eles, falecendo o idoso, se o idoso aquele adicional de 25% na aposentadoria, por exemplo, né? Isso aí independeria. Ou até a pensão por morte. Os projetos de lei tem que tomar muito cuidado, porque eles parecem legais. A intenção é boa. Porque muitas vezes você pensa na visão romântica. Isso. Você tem aquela visão romântica. Mas não olha todas as complicações jurídicas e econômicas que podem surgir, né, desse tipo de... Que é típico no Brasil, né? Que é aquela lei, vamos colocar, depois a gente vê o resto, né? Ou achei que é legal fazer assim, né? Se o tema é um tema agradável para a opinião pública, passa. E daí vai falar o deputado que fala não... Pô, você é contra os idosos? Você é contra os velhinhos que estão sofrendo? Você é contra tudo isso? Eu falo, não sou contra. Então por que você não assinou? Porque, por exemplo, no tema anterior que nós falamos ali das propostas de lei que buscam equiparar para o pai também, aí já tem alguns projetos ali de 2 deputados do PSOL que eles buscam estender o vínculo também abordando as famílias multiparentais, para todos aqueles que manifestem, para todos aqueles que se dedicam a cuidar da criança. Então, se tem 3 mães e 4 pais, aí todos teriam. Então, assim, aparece o vizinho. Aí vai ter aquele caso da mãe que mora com a mãe dela. Então, a avó, a mãe vão pedir a licença. Ou o trisal, né, professor? O trisal lá. Então, assim, vai os 3. Então, aí o legislador já vai viajando. O trisal é outra coisa que o pessoal tá achando bonito, mas não sabe a bagunça que vai dar no futuro. Porque não pegou o primeiro inventário do trisal, né? Mas tudo bem. Primeiro divórcio. E aí, por exemplo, outra questão. Será que a família poderia se opor a essa... Porque perceba, se os outros filhos podem se opor? Porque perceba, se a pessoa chegou na condição de ser agregada para uma outra família, significa que a família dela já não assumiu a obrigação de cuidar. Poderia se opor? É um tema também interessante. Se fosse uma ação judicial, quem que seria o polo passivo? Seria a família do idoso? Né? Questões interessantes. Devemos estudar um bom TCC. Exato, temos aqui, pessoal, temos aqui pelo menos uns 4 temas de TCC aqui que você pode extrair deste nosso episódio. Irmãos e irmãs, chegamos aqui ao final de mais um episódio do Direito do Mato. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui na presença do professor Fabrício, do professor Vinícius, falando aqui por mim, né? E falando pelo podcast, mais uma vez, agradecendo ao seu carinho, a sua participação em mais este episódio do melhor podcast jurídico do Centro-Oeste do Mato Grosso do Sul.
E a gente já espera que você tenha deixado sua curtida, seu comentário nos nossos vídeos, no nosso canal do YouTube. Isso ajuda ao YouTube conseguir divulgar mais o nosso trabalho do Direito no Mato. Confere também nossos episódios passados em todas as plataformas. Dá uma olhadinha lá na gente no Orelo e no Robo, que são plataformas novas que ajudam também a remunerar aqui essa produção de conteúdo. É isso aí. Solos ou não, tenham todos uma ótima semana. Um grande abraço, sejam felizes.